A maldição removida por Jesus Cristo. Parte 02, dia 27 de maio de 2026. A meus ouvintes e leitores, quão humilhante é esta doutrina para os nossos soberbas, que a maldição de Deus está sobre todo homem da semente de Adão, que toda criança nascida neste mundo nasceu sob a maldição, visto que nasceu sob a lei e que no momento em que eu peco, embora eu transgrida mais uma vez, desde aquele momento já estou condenado. Por maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritos no livro da lei, para fazerem eles. Amaldiçoado, sem uma única esperança de misericórdia, a menos que ele encontrar essa misericórdia no substituto, que foi feito uma maldição para nós. É um pensamento terrível, que o rastro da serpente está sobre toda a terra, que o veneno está em cada fonte de cada coração, que a corrente do sangue em todas as nossas veias é corrupto, que somos todos condenados, que cada um de nós, sem uma única exceção, seja ele filantropo, senador, filósofo, divino, príncipe ou monarca, está sob a maldição, a menos que tenha sido redimido dela por Cristo. 2. A maldição também devemos observar, embora universal, é também apenas. Esta é a grande dificuldade. Existem muitas pessoas que pensam que a maldição de Deus está sobre aqueles que são inegavelmente perversos e, claro, certo, mas isso é a maldição de Deus sobre aqueles que em sua maioria parecem ser excelentes e que podem ter pecado mais uma vez como um ato de justiça. Nós respondemos, não. Quando Deus pronuncia a maldição, Ele o faz com justiça. Ele é um Deus de justiça, justo e correto, Ele é. E marque você, homem e mulheres, se fores condenado, será pela mais estrita justiça. E se você pecou apenas uma vez, a maldição é justa. Quando ele incide sobre a tua cabeça, você pergunta, como é isso? Eu respondo, tu dizes que teu pecado é pequeno. Então, se o pecado é pequeno, quão pouco problema poderia ter levado você para evitá-lo? Se a tua transgressão seja pequena, em quão pequena é a despesa, você poderia ter se abstido disso. Alguns disseram, certamente o pecado de Adão foi pequeno. Ele apenas tomou uma maçã. Sim, mas em sua pequenez estava a sua grandeza. Se fosse uma coisinha pegar a fruta, com que pouco problema poderia ter sido evitado? E por que foi um ato tão pequeno? Foi expresso dentro dele a maior malignidade da culpa. Assim, também, você nunca pode ter blasfemado contra o teu Deus. Talvez nunca tenhas profanado o seu sábado. Ainda, na medida em que você cometeu um pequeno pecado, tu estás justamente condenado, porque um pequeno pecado tem em si a essência de todo pecado. E eu não sei, mas o que chamamos de pequenos pecados pode ser maiores aos olhos de Deus do que aqueles que o mundo condena universalmente, e contra o qual o silvo da execração da humanidade aumenta continuamente. Eu digo, Deus é apenas, embora de seus lábios deve correr trovões para explodir o universo inteiro. Deus é justo, embora ele amaldiçoar tudo. Treme, homem e mulher, e beija o filho, para que não seja irados, e pereceis pelo caminho quando a sua ira acendeu. Mais um pouco. Bem-aventurado todos os que põem sua confiança nele. Portanto, a maldição é universal e justa.
3. Mas observemos a seguir que a maldição também é terrível. Alguns que acham pouco ser amaldiçoado por Deus, mas, eles sabiam que as terríveis consequências disso, os xingamentos, eles pensariam que é realmente terrível. Era o suficiente para fazer nossos joelhos baterem, para esfriar nosso sangue e começar cada cabelo individual de nossa cabeça sob seu fim, se soubéssemos o que é estar sob a maldição de Deus. O que essa maldição inclui? Envolve morte, a morte desse corpo. Isso é, de forma alguma, parte significante de sua sentença. Inclui morte espiritual, uma morte daquela vida interior que Adão tinha, a vida do espírito, que agora fugiu, e só pode ser restaurado por aquele Espírito Santo que vivifica quem ele quer. E inclui, por último, tudo. É o pior de tudo. Aquela morte eterna, uma morada para sempre no lugar onde gemidos solenes e gemidos ocos e gritos de fantasmas torturados compõem a única música. A morte eterna inclui tudo isso e podem ser reunidos naquele terrível, naquele horrível. Nós tínhamos quase, disse a palavra indizível, inferno. Isso é uma maldição que repousa sobre cada homem e mulher por natureza. Nós fazemos sem exceção de posto ou grau, pois Deus não fez nenhum. Nós não oferecemos nenhuma esperança de exceção de caráter ou reputação, pois Deus não fez nenhum. Todos nós estamos fechados para isso, que, no que diz respeito à lei, devemos morrer aqui e morrer no outro mundo, e morrer uma morte que nunca morre, sentir um verme que roerá para sempre, e um fogo que nunca pode ser extinto, mesmo por uma dobra de lágrimas de penitência futura. Lá devemos estar para sempre. Perdido para sempre. Poderíamos estimar essa maldição. Eu digo novamente, os tormentos que os tiranos podem infligir nos poderia muito bem se dar ao luxo de ridicularizar as injúrias que este corpo pode sustentar. Podemos muito bem nos dar ao luxo de desprezar, comparada com aquela terrível avalanche de ameaças que desce com força terrível da montanha da verdade de Deus. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque através de tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Pai, o Senhor nos salvou do terrível fogo do inferno. Obrigado, Deus. Amém.